Olá, bem-vindos ao nosso NutriPod, o podcast do nutricionista empoderado. E hoje nós vamos falar que você, Nutri, você, sua vida pessoal, tem muita influência no poder que você traz para sua comunicação, para sua carreira e como você impacta os seus pacientes. Qual é a sua história de vida? Estamos aqui para falar com a Adriana Leite. A Adriana tem uma história de vida que a levou para a nutrição como segunda carreira. E como os dilemas de corpo, peso e os cuidados com a alimentação interferiram na escolha, mas e depois disso, no dia a dia da profissão? Fique antenado aqui, faça sua reflexão, mas antes de tudo eu queria dar boas-vindas à Adriana e pedir para a Adriana se apresentar. Oi, Cíntia. Então, eu sou a Adriana Ferreira Leite. Eu trabalhei muito tempo como diretora de uma agência de modelos internacional e depois disso eu passei a trabalhar com eventos, com assessoria de eventos. E por uma questão muito particular minha, porque eu já fui obesa, eu fiz já cirurgia bariátrica, e eu comecei a estudar bastante sobre nutrição, e eu comecei a me interessar pelo assunto, eu falei, bom, deixa eu estudar, e fui fazer faculdade. Então, eu sou formada já há 2 anos e meio, e agora, ainda com a pandemia, eu entrei de cara, fui obrigada a largar meu trabalho de eventos para entrar a fundo na nutrição, e eu acho muito legal eu usar essa minha experiência como bariátrica e com o meu estilo de vida, tanto pelo lado das modelos, como pelo lado da minha obesidade, de trabalhar com isso e poder ajudar as pessoas. E no acaso, né, enquanto eu ainda estava na faculdade, eu conheci a Cíntia, e eu comecei a fazer o curso de nutrição comportamental e do QI Lab, e aí eu me enfiei nesse mundo mágico que é da nutrição comportamental, que eu acho que é muito coerente com a minha vida e com o meu estilo de ser. Muito bom, Adriana. E deve ser muito comum, né? A gente olhar, assim, quem está nos assistindo aqui, em algum grau, tem, não necessariamente levou a pessoa para a nutrição, mas tem as questões de ser uma imagem perfeita, de comer certinho. Quem nunca, né, ouviu do colega do lado, mas você é nutricionista, então você vai ficar me regrando, você vai isso, você vai aquilo, como se nós fôssemos ícones, símbolos de perfeição, porque escolhemos essa carreira. Mas no teu caso, Adriana, isso tudo, esse background te levou, né, essa história de vida te levou para a escolha da profissão. Foi 100% isso, foi a minha vida, e eu sentia muito falta dessa empatia, sabe, da pessoa sentir exatamente o que eu sentia a minha vida inteira. Você se decepcionou quando você chegou na faculdade, ou quando você formou, eu lembro de umas falas suas, né, do quanto você não se sentia, você queria ajudar as pessoas de um jeito diferente, porque você não foi ajudada dessa forma. Então, eu sinto assim, aquela coisa de calcular que a gente aprende na faculdade, de calorias, para mim era um mundo que não existe, porque a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? Então, se você precisa emagrecer, sei lá, 40 quilos, 30 quilos, é complicado a gente deixar de ter uma vida, porque você acaba tendo que abrir mão da sua vida social para poder ficar contando calorias ou se restringindo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma vida social muito intensa. Então, eu sempre fui a muitos jantares, festas, e sempre foi muito complicada essa questão de restrição, porque sempre chegava uma hora que eu tinha aquela válvula de escape e que eu colocava tudo a perder, e era muita frustração. E aí, quando eu comecei a fazer o curso da nutrição comportamental, eu fiquei muito feliz. Até, eu não sei, você não vai lembrar, mas a gente teve uma conversa que eu estava numa fase que eu estava quase desistindo da faculdade. Foi num curso presencial, isso? Não. Não, foi no online, porque meu primeiro curso com vocês foi online, mas logo depois a gente teve encontros presenciais. O primeiro encontro presencial que eu tive foi na tua casa até, um jantar que você fez na tua casa. Foi na formação da primeira turma do meu consultório de sucesso. Exatamente, a primeira turma. E aí eu lembro que eu conversei com você, eu falei, ainda estou estudando, será que eu posso fazer e tal? Você falou, não, vamos, que você vai acabar a faculdade com outra bagagem. Foi super receptiva, e eu estava quase desistindo mesmo da faculdade. Então, acho que para mim foi um marco muito importante, porque
a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, eu vou mudar, a gente vai fazer diferente, e assim, o suporte, né, que eu tive para ter essa coragem e ser uma novata num meio que a gente sabe que é super disputado, e a turma toda sempre foi super acolhedora comigo, tanto que eu faço parte, a gente tem o grupo que saiu do curso, que é o Alimentar Consciência. Então, assim, eu acho que essa estrutura, eu tenho certeza absoluta que eu me formei com outra bagagem. Óbvio que eu tinha minha bagagem de vida, mas eu tive essa bagagem do curso que para mim foi muito importante. E hoje, quais são, muito bom saber, né, das duas esferas, né, do que eu estou lá, das duas empresas, tanto do meu consultório de sucesso, que te deu esse networking sim para as redes sociais, e que vocês, né, estão alinhadas, até porque o curso dentro do meu consultório de sucesso, eu trago muito dessa bagagem da nutrição comportamental, para instigar, inclusive, vocês a irem para lá depois, né, ou vice-versa. No Nutrição Comportamental, a gente tem essa rede de apoio sensacional, que é o ser diferente para conseguir impactar as pessoas e fazer a diferença no mundo, né, de uma forma ética, moderna. Muito bom. O que hoje, no teu trabalho, no consultório, na vida entre os colegas, o que hoje existe e é mais difícil ainda? O que você diria que, gente, ainda é difícil, eu ainda quero trabalhar isso, porque todo mundo somos seres em construção, né? Por mais que a gente estuda, por mais que a gente acredite e faça, existem momentos e momentos. Hoje existe, a pandemia te afetou de alguma forma, e que aí o nutricionista que está nos ouvindo aí pode, né, falar assim, putz, isso acontece comigo também. E como é que você leva esse histórico no dia de hoje no contato com o paciente? Eu sei que te agrega muito, mas o que ainda é um desafio, digamos assim, adoro essa palavra. Não, o meu desafio, você sabe que é eu entrar de cara nas redes sociais, né? Eu tenho muita dificuldade em falar e botar a cara ali. Eu falo pelos bastidores, eu posto, mas isso ainda é uma coisa que, para mim, é um meu grande desafio. Mas que estamos aqui hoje já para provar que rompendo barreiras. E muito bem, por sinal, viu? Obrigada. E assim, eu gosto, depois que eu começo a falar, eu gosto de falar. Mas até começar me dá um frio na barriga, assim, que eu dou uma travada. Mas a pandemia foi muito importante para mim, porque como eu falei, eu tenho uma vida social super intensa, tenho muito almoço fora, jantar fora, e de repente eu tenho filhos grandes, de 26 e 23 anos, e antes da pandemia, assim, no dia que anunciaram que ia ter o lockdown, lá em março do ano passado, meus 2 filhos, cada um se enfiou numa casa de praia com amigos e passaram 3 meses na casa dos amigos. E eu passei exatamente 87 dias, assim, eu sozinha na minha casa, sem ninguém. Aí eu falei, não, agora vai ser o meu laboratório e eu vou ver o que é, assim, eu fazer a minha comida, eu me tratar bem e me tratar como eu sou tratada nos lugares que eu costumo frequentar. E fazer uma coisa real também, porque às vezes a gente fala, faz marmita, faz isso para os nossos pacientes, e quando a gente se vê naquela situação que você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, você tem que cozinhar, daí você fala, gente, não é possível que eu peça para uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10, 11 da noite, eu tenho pacientes do mercado financeiro, que é aquela vida insana, e aí você falar para ela no domingo que ela tem que preparar a comida dela da semana, entendeu? Aí eu falo assim, gente, na pandemia foi caindo várias fichas, apesar de eu já ter passado por várias situações e usar as minhas dificuldades que eu tive a minha vida inteira, mas eu fiz de uma maneira inversa agora, sabe? Eu também como nutricionista, eu fiz os 2 papéis. Eu como nutricionista, fingindo que eu era minha nutricionista e eu era paciente. Eu falei, gente, meu domingo, né? E a gente sabe que durante a pandemia a gente teve que lavar, passar, cozinhar, trabalhar e reunião 24 horas, 7 dias na semana, que a gente trabalha o tempo inteiro, né? E para mim foi muito isso que caiu essa ficha, sabe? Eu falei, não, peraí. Hoje os dilemas que você teve no passado, eles são resolvidos? É possível deixar essa carga lá atrás, e mesmo sendo nutricionista, lidando com pessoas querendo emagrecer, nesse momento agora de pandemia, você sozinha, lidando com essas questões que você estava falando pra gente,
É possível fazer essa transição? Eu acho 100% possível. Eu fiz e eu me dei muito bem fazendo isso, porque eu consegui parar para pensar e olhar para dentro de mim e ver o que eu gosto de fazer. E assim, eu falei, não, peguei, eu fiz uma lista, o que eu gostava, o que eu queria para minha vida, para sempre, mesmo depois que acabasse a pandemia. Eu falei, vai ser isso que vai ser a minha vida. Então, por exemplo, que você também sabe, eu amo fazer dançar. Então, eu falei, não, eu vou dançar, coisa que eu não tinha tempo. Falei, vou fazer aula de dança, montamos um grupinho, e assim continuou. Quando as coisas começaram a voltar aquele novo normal, eu continuei com a aula de dança online, falei, não vou parar, e isso foi uma proposta que eu fiz para minha vida, e não vai mudar. Que, aliás, influenciou os outros, né? Porque hoje o seu dança porque você me indicou os caminhos. Muito obrigada. Acima de tudo, a gente não é só troca profissional, a gente troca questões de vida, porque sendo alguém melhor, a gente vai conseguir ajudar o outro melhor, né, Adriana? Então é isso, acho que prestar atenção no que você gosta, porque não adianta falar tem que fazer tanto tempo de caminhada por dia, tantas vezes por semana, se a pessoa não gosta de caminhar, não gosta de fazer musculação, mas alguma coisa, sabe, para se mexer, para se envolver, ou algum hobby. Essas coisas, eu acho que essa pandemia, ela ajudou a gente a ter essa percepção, sabe, a voltar para si mesmo, a prestar atenção na saúde. Então, assim, eu vejo os dois extremos, eu conheço muita gente que se largou totalmente e que quando começou entrou naquela de passar o dia de pijama e comer até não poder mais, fazer brigadeiros e panelas de brigadeiro, mas eu acho que muita gente começou a prestar atenção nessa questão de comer saudável, de comer alimentos mais naturais, enfim, eu acho que foi um alerta para cuidado de saúde. Então, e hoje, quem está te ouvindo, que é nutricionista, que de repente olha para você e fala assim, uau, se ela conseguiu, eu também consigo. E talvez se identifique com essa questão do tipo, nossa, tô lá, né, como você teve lá atrás, você fez uma bariátrica, você teve todo esse histórico, como, né, diretora de uma empresa, mas depois como nutricionista, hoje você lida de outra forma. Quem está te ouvindo e ainda está perdido e não tem as forças ou os caminhos que você teve lá atrás para entrar na nutrição e depois dentro da nutrição ir para o lado da nutrição comportamental, mas que está aí hoje, né, talvez angustiada e que sabe que esses seus dilemas com peso e com alimentação reflete no profissional, o que você diria para si, nutricionista hoje, seguir uma rota, caminhar, algumas possibilidades para ele, para ela? Eu sou muito do lado de escutar bastante, sabe? Porque sempre vem uma dica e naquela conversa eu vou batendo papo, e naquela conversa sempre vem uma dica aonde que tá o escorregão e aonde que é o calo da pessoa. Então, mas uma coisa que para mim é 100% certeza absoluta que não funciona é a questão da restrição. Porque eu acho que, assim, você permite tudo para a pessoa perceber o que ela não pode, entendeu? Então, essa questão da individualização da nutrição comportamental, da gente tratar a pessoa como única e o que funciona para ela, de repente, não funciona para a maioria das pessoas e vice-versa. Eu acho que essa é uma questão muito importante, que é o que eu mais fico martelando na cabeça de todo mundo, das minhas pacientes, né? E aí eu mostro alguns exemplos meus, inclusive, que eu falo assim, olha, sempre me falaram para fazer desse jeito, sempre vieram com a receita de bolo para mim, e nunca funcionou. A partir do momento que eu comecei a perceber que o que faz bem para mim, de repente não faz bem para o outro, e o que faz mal para mim, de repente faz muito bem para outra pessoa, a vida mudou. Porque eu faço as minhas escolhas, então eu me sinto confortável e eu gosto de dar muito exemplo sobre como lidar com a vida social, porque a pessoa acha que ela sempre vai ter que se isolar para poder fazer uma dieta, para poder seguir aquilo que o nutricionista pediu. Então, assim, às vezes não é possível.
E no começo, eu até dei uma insistida em fazer cardápio, ficava, e mesmo você falando, não vai ficar fazendo cardápio depois, perdendo horas e tal. E aí a pessoa não fala nada para você. Você fez o cardápio de não sei quantas horas, e depois que você entrega o cardápio, a pessoa fala assim: não gosto de castanha de caju. Só que você só vai saber que ela não gosta de castanha de caju depois de um ano. Pode ter certeza. Nunca, nunca no feedback do cardápio, entendeu? Sempre numa conversa, sem querer falar assim, não, é que eu não tenho comido muito a castanha de caju que você colocou no cardápio, como se fosse obrigação, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto muito forte. E cada vez mais com essa informação acessível, as pessoas sabem o que comer, né? Acho que o maior desafio está em justamente ajudá-las no processo de conseguir fazer esses cardápios por conta própria, escolhendo, comprando, cozinhando, contratando, né? E essa motivação, né? Como é que a gente acessa essa motivação das pessoas que está ali, e a gente precisa desses caminhos, que eu acho que é a grande sacada da mudança. Na sua faculdade, na sua trajetória da faculdade, você teria feito alguma coisa diferente que hoje, se algum estudante estiver nos ouvindo aqui, pode seguir como dica? Então, você uma segunda faculdade, já estava muito mais madura. Então, eu imagino que você já deve ter feito coisas diferentes, né? Como foi ter vindo para o meu consultório de sucesso ainda ali no finalzinho de formar. O que seria? O que você faria de diferente e recomendaria para que as pessoas olhem para esse momento de graduação, pós-graduação, recém-formado? Eu, graças a Deus, eu comecei a fazer o curso, eu acho que eu estava para entrar no segundo ano, que foi bem nesse momento que eu estava bem decepcionada. Então, eu mergulhei a fundo nos cursos, em todos. Eu fiz todos os cursos, eu ia em todos os congressos, eu amava ir nos congressos, me comunicar, conhecer as pessoas, conhecer as marcas. Eu entrava a fundo em tudo. Então, eu fui muito mais para esse lado do que realmente focar naquilo, não desmerecendo a faculdade. Acho que a faculdade tem todo o valor dela. Sou super grata a muita coisa que eu aprendi lá, muitos professores que viraram meus amigos, mas eu acho que é importante sempre prestar atenção no algo a mais. E isso leva também para o paciente, porque sempre tem um algo a mais, não é só aquilo que a pessoa está te apresentando. E a faculdade é a mesma coisa, não é só aquilo que ela está apresentando, tem um mundo muito maior. E a gente tem que descobrir aonde que bate o coração, né? E eu acho que isso, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa, que eu não faria diferente. Como foi a primeira turma, a única coisa que eu faria diferente é que se eu soubesse antes, eu teria entrado antes. Mas como eu saí do começo, tá tudo certo. Muito bom, Dri. E para a gente finalizar, se hoje tem aquele nutricionista, né, que está ali com o dilema da vida pessoal, o quanto isso interfere, se está num momento difícil, hoje, o que você faz entre as suas mudanças? Será que você pode abrir essa caixa de Pandora? Você falou da dança, né, do planejamento ser mais realista. Existem algumas coisas pequenas no seu dia de profissional que você está trabalhando ali, atendendo o paciente, e que aquele histórico, de repente, bate na porta, porque hoje você é uma pessoa muito bem resolvida, digamos, com essa situação. Mas sempre temos, né? Eu adoro comunicar, mas tem hora que eu gosto de ficar recolhidinha, e aí eu tenho meus como é que eu posso dizer? Os meus truques para voltar a me expor, a voltar a me comunicar, porque, né, a gente não é 100% o tempo todo. O que você diria para esse nutricionista que está aqui se empoderar hoje mesmo, com algumas pequenas coisas no dia a dia, para que esse pessoal não atrapalhe, né, ou ajude até, essa reflexão do pessoal ajude no profissional? Uma coisa que para mim é muito importante, que eu falo para todo mundo, né, para minha família, para os meus pacientes, para amigos, que também eu aprendi muito no curso com você, toda vez que eu sinto uma frustração, ou que eu quero uma coisa grande, que eu vejo que aquilo tá, assim, aquele dia eu sinto que tá inatingível, eu paro, penso, eu também criei um hábito de meditar, que eu não meditava. Eu comecei a meditar também no começo da pandemia, comecei com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hoje em dia eu fico, às vezes, meia hora, 40 minutos, às vezes até 1 hora, mas voltar e focar nas micrometas,
que é o que você também sempre fala, bate esse martelo. Então, toda vez que eu tô indo muito longe, eu falo, peraí, eu não posso pintar a casa inteira se eu tô cheia, sem lâmpada trocada, com a maçaneta caindo, então vamos começar trocando uma lâmpada, arrumando uma tomada, e aí o dia que der eu pinto a casa e arrumo o resto, entendeu? Então, eu sempre paro, penso e falo, peraí, deixa eu voltar nas minhas micrometas. Porque é muito mais fácil fazer 5 micrometas num dia do que uma meta que a gente sabe que só vai funcionar daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, quando as coisas começarem a voltar ao normal. Então, isso me tira da minha zona de conforto, que eu acho que eu gosto de dar essas provocadas todos os dias. Sensacional, não, super bacana. E é uma forma de falar dessa micrometa de um jeito prático, de um jeito que, de fato, estamos numa pandemia, estamos num momento que não depende tudo de nós. Onde eu quero estar ali na frente? Que você fez isso, né? Onde eu quero estar ali? É o sonho, mas vira uma meta maior desde que a gente faça passo a passo, né? Senão vira ideologia, vira só um sonho. Pra gente ter uma meta. Desculpa, assim, as micrometas são possíveis, né? Várias são possíveis em um dia, que é assim, o que eu vou fazer? Vou fazer minha dança, vou fazer minha meditação, vou fazer minha comida, vou plantar alguma coisa, vou estudar, vou ligar para as pessoas, ver quem que eu posso atender, sei lá, divulgar meu atendimento online. O que eu posso fazer, entendeu? Essas micrometas fazem parte do meu dia a dia. Então, isso é possível. E aí, com certeza, a grande vem rapidinho, né? Quando a gente menos espera. A gente só dá pirueta na bicicleta quando a gente começa a andar e vai ganhando mais intimidade. Ninguém nasce sabendo, né? Esse pequeno passo, passos pequenos para sonhos grandes, né? Muito obrigada. Obrigada por você dividir sua vida, dividir esse momento que você está vivendo e esse seu histórico e essa sua conquista, porque foi uma conquista, uma transição. Fico muito feliz e honrada de poder ter participado disso com você. Eu não lembrava desse nosso primeiro momento, mas de vários outros, né? Daqui de casa eu lembrava, assim, mas eu não sabia que esse tinha sido o nosso primeiro. Eu lembro muito. A gente tem momentos muito especiais, né? Eu sou muito, muito grata e fico muito feliz que a gente se conheceu online, eu acho muito incrível isso. Ter feito um curso online, que eu também não acreditava em curso online, foi meu primeiro curso online da vida. Eu falava, eu vou fazer esse curso e tal, mas de repente a gente tinha uma sensação que a gente conhecia todo mundo muito bem, e quando a gente se encontrou na tua casa, foi assim, né? Tanto que todas as vezes que vem congresso, esse congresso, para mim, virou uma grande família. Vamos então voltar. É muito legal. Vamos voltar, sim, né? E depois você veio para nutrição comportamental, que está bombando aí também, capacitando e mudando esse mindset das pessoas para exatamente fazer com a vida dos outros, né? Essa transformação que você fez consigo mesma, por estudar, por vir para dentro da nutrição. E hoje você faz aí com outras vidas. Parabéns pela escolha, parabéns pela sua pivotagem de vida, que eu falo sempre aqui, né, por essa mudança. Muitos nutricionistas escolhem, às vezes por questões próprias. Eu tive muitos pacientes que escolheram nutrição por questões, né, próprias, de dilemas com o corpo, com peso. Fiz um mestrado que trabalhou justamente com isso, em estudantes de nutrição, avaliando comportamentos, né, transtornados. E tá tudo certo, gente, desde que a gente consiga não, né, usar a nutrição e encaminhar para uma restrição, e sim usar ela também como uma ferramenta de mudança e consiga se cuidar para conseguir cuidar do outro, porque se você tá ali num dilema ainda, é importante você procurar ajuda o quanto antes para que você possa lidar com essas questões, trabalhar isso tudo, cuidar de você, para você conseguir depois da faculdade, né, ao longo da sua carreira, cuidar melhor do outro e lembrar que existe um histórico, é importante sempre você revisitar essas questões e assim como a Adriana fez lá os sonhos, transformou em metas e micrometas. Parabéns, Dri, obrigada pelo seu carinho. Ainda tenho várias micrometas ainda para cumprir, todos os dias. Muito bem, isso move a gente, né? Obrigada, assim, pelo convite, obrigada por tudo. E estamos juntas sempre. Que precisar, então, tô por aqui. É aluno, é professor, é colega, é amigo, e assim segue a vida. Você que é um nutricionista, vem para cá, vem para o nosso NutriPod, o podcast do nutricionista, da nutricionista empoderada. Obrigada, Adriana, até a próxima. Beijo, obrigada. Tchau, gente.